Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula sobre o que as bancas consideram certo nas provas de concurso, nas questões de informática para concursos. E nessa aula a gente vai descobrir o que as bancas consideram certo sobre FTP. Acompanha comigo a leitura dessa primeira questão que disse assim: FTP é o protocolo de transferência de arquivos entre computadores. Isso é o que a banca deu como certo. Está perfeito, pessoal, porque quando a gente fala do FTP, ele é um protocolo, observa aí na imagem, que permite transferir arquivos do servidor para o computador do usuário ou transferir arquivos do computador do usuário para o servidor. Portanto, ele é sim o protocolo para transferência de arquivos. Daí o nome FTP, que vem de File Transfer Protocol, ou traduzindo para o português, protocolo de transferência de arquivos, utilizado então para transferência de arquivos do servidor para o computador ou do computador para o servidor. Pois bem, agora, ele serve tanto para download quanto para upload. Eu posso usar o FTP tanto para transferir arquivos do servidor para o meu computador, operação que nós conhecemos como download, ou para upload, transferir arquivos do meu computador para o servidor. Vamos ver uma questão que fala sobre isso. Seja a seguinte URL em que abcd.com.br é um host fictício, quer dizer, é um computador fictício. ftp:// abcd.com.br. O primeiro componente dessa URL, FTP, indica que o usuário deseja, e aí a resposta da banca, fazer download ou upload de arquivos. Está perfeito, porque FTP significa o protocolo de transferência de arquivos. Então, quando esse URL, quer dizer, esse endereço, indicou como protocolo inicial o FTP, isso indica que ele está querendo fazer transferência de arquivos, seja para download do servidor para o computador do usuário ou upload do computador do usuário para o servidor. Vamos para mais questões. Por padrão, o protocolo FTP utiliza as portas 20 e 21 do servidor FTP. Está perfeito, pessoal. Quando a gente fala aqui do protocolo FTP, ele utiliza algumas portas de comunicação. A porta 20 para dados e a porta 21 para controle dessa transferência. Portanto, sim, o FTP usa tanto a porta 20 como também a porta 21 para realizar a transferência de arquivos. Interessante aquela questão. Mais uma questãozinha aqui, acompanha comigo, essa diz assim: o protocolo FTP encontra-se na camada de aplicação. Vamos entender melhor isso que são camadas. Quando a gente pensa no chamado modelo TCP/IP, que é o modelo da própria internet, ele é formado por 4 camadas básicas. A camada de interface de rede é a camada 1, a camada da internet é a camada 2, a camada de transporte é a camada 3 e a camada de aplicação é a camada 4. Existem recursos e protocolos que estão em diferentes camadas, como por exemplo a camada de interface de rede tem os padrões de conexão à rede, como o padrão Ethernet, Token Ring, entre outros. A camada da internet tem o IP, que é o responsável pelo roteamento dos pacotes de dados pelo sistema de endereçamento. A camada de transporte, que é a camada 3, tem os protocolos de transporte, o TCP e o UDP. Por exemplo, o TCP é um protocolo da camada de transporte que controla a transmissão dos dados da origem ao destino, por isso chamado de TCP, o protocolo de controle de transmissão. Já a camada de aplicação tem aqueles protocolos que respondem às aplicações que o usuário utiliza no seu cotidiano, como por exemplo o FTP, que responde a uma aplicação chamada transferência de arquivos, como o caso do HTTP, que é para acessar páginas da web, o SMTP, que é para enviar e-mail, o POP e o IMAP, que servem para receber e-mail, o Telnet e o SSH, que servem para acessar remotamente computadores. Mas o FTP, sem dúvida nenhuma, camada de aplicação, porque ele responde a uma aplicação. Que aplicação é essa? Transferência de arquivos, como acabamos de ver. Então, ótimo aqui a abordagem dessa questão que disse: o protocolo FTP encontra-se na camada de aplicação. Foi a resposta certa dessa banca, está perfeito. Beleza, pessoal? Mais um assunto interessante aí. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e também vai deixando comentários dizendo o que está achando dessa nossa série de vídeos. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!